Hoje eu quero falar de um assunto que está literalmente matando pessoas e quase não se fala a respeito disso. Eu sou Sérgio Silva, sou psicólogo e vou pedir para rodar a vinheta enquanto você se inscreve no canal. Seguinte, esse é um assunto um pouco sério, longe de mim esgotar as possibilidades, de discussão a respeito, até mesmo porque diversas ciências já se falou a respeito disso, mas atualmente tem se negado a importância disso. Mas antes eu queria dizer uma coisa. Em 1973, Robert King foi preso pela primeira vez. Robert King saía da cadeia e se envolvia em confusões de novo, diversos delitos, desde pequenos até maiores, até que ele conseguiu ser condenado à solitária dentro da cadeia onde ele estava. Acontece que lá ele permaneceu por 29 anos, quase 3 décadas depois. Acontece que King ele estava preso numa cela de alguns metros, acho que 2 por 1, alguma coisa assim, e ele só saía uma vez por dia para tomar sol e mesmo assim ainda não se comunicava com outras pessoas. Acontece que, por que eu estou contando essa história? O Robert King acabou sendo a pessoa que mais sobreviveu sozinha que se tem notícia. E por que esse caso está sendo citado? Porque o caso de King acabou se tornando um objeto de estudo da ciência porque uma pessoa conseguiu viver tanto tempo sozinha. Alguns estudos de laboratório já comprovaram que ficar sozinho degenera o cérebro. Sim, em um mês que um rato fica sozinho, 20% dos seus neurônios já estão comprometidos. Então, ficar sozinho enlouquece. Claro que o tempo de um mês para o rato não é um tempo de um mês para nós. Só que as consequências da degeneração cerebral, da solidão, também é presente em humanos. Por isso que o caso de Robert King se tornou um estudo da ciência. Obviamente que a solidão ela pode ser objetiva, que é quando de fato nós nos isolamos das pessoas, ou subjetiva, que é mesmo muitas vezes convivendo com pessoas, existe aquela sensação de estar só. Pasmem, 76% dos americanos, num estudo recente da Universidade de Dallas, 76% dos americanos relataram se sentir sozinhos em algum nível de possibilidades. Nesse mesmo estudo, 50% das pessoas relataram também achar que o mundo está ficando mais solitário. Então, eles entendem como uma decorrência, uma consequência de um futuro, uma previsão de um futuro que as coisas daqui para frente vão ficar cada vez mais assim. E é isso que me preocupa e é por isso que você tem que assistir esse vídeo até o final. Acontece que nesse mesmo estudo, 50% das pessoas diziam que é uma tendência mundial, que o mundo realmente está ficando cada vez mais solitário. E o que acontece? Nós não temos no Brasil um estudo semelhante que vai estudar realmente isso, com a mesma metodologia, mas nós podemos pegar, por exemplo, o aumento de divórcios entre 2004 e 2014, que o nível de divórcio aumentou 250%. E se a gente pegar a quantidade de pessoas que moram sozinhas de 1991, agora em 2019, no último censo, nós temos um aumento de 340%. Então os brasileiros estão se divorciando mais e muito mais brasileiros estão indo morar sozinhos, que dão indicativo de que talvez os números lá nos Estados Unidos não sejam tão diferentes assim no Brasil. Ok, Sérgio, mas qual o problema de eu ficar sozinho, morar sozinho? Exatamente. Acontece que um outro estudo também já trouxe as consequências físicas da solidão. E eu vou olhar aqui os dados para você. Olha só, em suma, a solidão, esse é um problema que mata. Solitários têm 29% mais chances de sofrer doenças cardíacas, 32% mais risco de ter um AVC e são 200% mais proponentes para desenvolver Alzheimer.
Eu vou ler também aqui mais detalhes. Essa é uma matéria que saiu na revista Super Interessante. Eu vou deixar a referência aqui nas descrições. Mulheres solitárias, a reincidência de câncer de mama é 40% maior do que a propensão à letalidade e chega a 60%. Então a letalidade de mulheres que voltaram a ter câncer de mama, mulheres solitárias, é maior, 60% maior para pessoas que vivem só ou que se sentem solitárias. E muita gente no início pode ter até pensado que esse vídeo era sobre depressão. E sim, pessoas solitárias possuem um grande maior nível de propensão a desenvolver sim um transtorno depressivo. E talvez alguém tenha pensado que esse vídeo era só sobre depressão, mas não é só isso. Pessoas solitárias têm sim mais propensão a desenvolver algum transtorno depressivo, porém a solidão consegue ainda ser mais letal do que a obesidade e até mesmo mais letal do que o tabagismo. Se fôssemos resumir, pasmem com esse dado que você já deve ter visto aí no thumbnail do vídeo. Fumar 15 cigarros por dia é equivalente, falando em nível de saúde, é equivalente a ser sozinho. Então, num mundo cada vez mais digital, onde cada vez mais as pessoas trabalham em home office, trabalham em casa, trabalhos anônimos muitas vezes, né? Às vezes a pessoa nem conhece a pessoa que está trabalhando, então vai se isolando cada vez mais de relações sociais. Não que seja um problema, né? A questão digital, estamos aqui conversando sobre isso e espero estar te ajudando sobre isso. Só que 50% é a chance real das pessoas que se sentem, que têm solidão crônica, realmente vir a desenvolver óbito, né, por alguma causa natural ou autocausada. Então, para além da filosofia lá de Platão, Sócrates, de que o homem é um ser social, sim, a solidão está literalmente matando pessoas. Aí você fala, nossa, Sérgio, mas o que fazer com isso? Eu vou deixar aqui um link sobre uma escala que foi feita para você saber exatamente o seu nível de solidão, que é essa mesma escala aberta, né, utilizada por esse estudo americano. Porém, é necessário nós discernirmos a diferença entre solidão e solitude. Como eu já disse, a solidão ela pode ser objetiva ou subjetiva, porque de repente você está cheio de pessoas e subjetivamente você se sente só. Porém, a solitude é a habilidade que nós temos de, mesmo estando só, se sentir completos, você gostar da sua companhia, gostar de conversar com você mesmo. Essa é a sensação de solitude. Pessoas que de repente conseguem ir num cinema sozinho, pessoas que gostam de ficar sozinhos no sentido de gostar da sua própria companhia e mais, elas por se sentirem bem sozinhas, elas não têm problema nenhum também em ter atividades sociais. Então ela tem um momento que ela gosta de estar com ela e aí chega em casa, ela encontra um colega, vai para o trabalho ou coisa assim. Então a solitude deve ser exaltada, incentivada e proferida. A solidão é algo que realmente deve ser evitado, não por filosofia, mas esse sim é um problema de saúde sério que está matando pessoas e quase ninguém tem se falado sobre isso. Acontece que na Idade Média as casas elas tinham um tamanho menor do que as de hoje e onde era a cozinha era o quarto, era a sala e as pessoas tinham bastante filhos e elas coabitavam ali. Na hora de dormir se puxava ali o que ia se chamar de cama e ali estava se cozinhando, ali se tomava banho, né, nas banheiras e tal. Só as necessidades fisiológicas que eram feitas fora de casa. Por isso, inclusive, que os móveis da casa nossa deram o nome de móveis. Então é algo que você movimenta. Então eu pegava lá uma espécie de colchão, uma esteira, e aí aquilo eu movimento e se torna a minha cama. Por isso chama-se móveis. E tratando etiologicamente dessa questão da solidão, hoje cada vez mais onde nós moramos? Em apartamentos.
apartamentos. E o que significa a palavra apartamento? É justamente essa razão de se apartar. Eu moro em apartamento e eu acho muito curioso que eu cresci numa cidade muito pequena, conhecia vizinho, brincava, ia para a escola de a pé e coisa assim. Então, numa cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo. Em apartamentos, geralmente em cidades maiores, mesmo você morando coletivamente, ou seja, tá todo mundo ali no prédio, é muito comum que você, de fato, nem conheça o seu vizinho. Eu não tenho essa experiência, minha vizinha é incrível. Hoje eu até fui lá, ela me dá alguns conselhos, ela trabalha com venda de carros, né? E sempre que eu vou negociar carro, coisa assim, é para ela que eu recorro. Uma pessoa incrível, Marcela. E hoje que nós moramos em apartamentos, a tendência de nos apartar é muito maior. Então nós temos o trabalho digital, nós temos diversos recursos. Mas o que eu estou querendo dizer? Não vou esgotar essa reflexão aqui, mas é algo que você precisa conversar com as pessoas que você conhece. Solidão mata. Mata mais que cigarro, mata mais que obesidade. E de repente a psicoterapia pode também ser um caminho para essas pessoas, né? De repente fobia social também, isso pode ser um transtorno psicológico, mas estou aqui fazendo uma avaliação geral enquanto fenômeno demográfico, um fenômeno social que estamos vivendo nos últimos tempos. Então, gente, não se esqueçam que atividades sociais são primordiais para a saúde. Eu costumo dizer que a atividade social ela é tão importante quanto a atividade física, quanto uma boa alimentação, quanto um bom sono. Questão social é coisa de saúde. Tá joia? Esse é um papo mais sério, mais pensando sobre isso. Diga o que você achou desse formato, um pouco mais reflexivo também, mais observacional. E segue lá nas redes sociais, Instagram, Facebook. Comente aqui embaixo o que você achou do vídeo, do formato. Sugira novos temas para a gente poder ter essa troca aí que está sendo muito legal pelo YouTube, tá certo? Converse com seu médico, psicólogo, terapeuta sobre as técnicas e tecnologias utilizadas por ele. E para mais informações sobre psicologia cognitivo-comportamental, acesse sergiosilva.net. Tá joia? Até já, a gente se vê.